para você e também tudo que você precisa saber sobre as eleições. Exatamente, Dani. E para falar justamente sobre isso, sobre as eleições, o resultado já do primeiro turno das eleições no último domingo, a gente tem um convidado agora que é o deputado federal reeleito e líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros. Deputado, bem-vindo e boa noite. Boa noite, agradeço a confiança dos votos que recebi. Deputado, assuntos não faltam para a gente falar hoje, né, com todas essas movimentações que estão acontecendo, mas vamos começar falando a respeito dessa nova composição da Câmara dos Deputados, da qual o senhor faz parte. Nós tivemos um índice de 44% de renovação na Câmara dos Deputados. Hoje, antes de se discutir uma eventual fusão entre PP e União Brasil, o PL é a maior bancada da casa, com 99 cadeiras, o que representa quase 20% da casa, seguido dos partidos que formam a Federação Brasil da Esperança, que apoia o Lula, que tem 80 cadeiras. Em relação à governabilidade, seja quem for o próximo presidente, vai ser um desafio para ele ter um apoio da maioria com essa composição que a gente tem hoje, né? Hoje o Congresso está muito parecido com o que era antes da eleição. Apenas estamos concentrados em menos partidos, mas o número de parlamentares comprometidos com a base do governo segue praticamente igual. Nós não temos muita diferença nisso. Eu vejo que houveram renovações de parlamentares, mas por que eu digo que está mais concentrado? Porque nesta atual legislatura, o maior partido era PSL, com 53, saindo das urnas, né? E PT com 52. Então, os dois partidos tinham praticamente 50 deputados. Agora, o PL tem 99, o PT e a sua coligação de partidos tem 80. Então, há uma concentração maior de parlamentares em menos partidos, o que facilita a governabilidade, porque são menos líderes para chegar a um consenso para conseguir maioria de aprovação das matérias. Mas o perfil deste Congresso é reformista, conservador, como o que nós estamos nessa atual legislatura. O eleito é similar. Pois é, deputado, parabéns pela reeleição. Eu gostaria da sua avaliação em relação à disputa do segundo turno para a presidência da República. Como o PP está se organizando nos estados? Já noticiamos hoje o apoio de Rodrigo Garcia à candidatura de Tarcísio de Freitas e também manifestando apoio à reeleição de Jair Bolsonaro. Naquela imagem, naquele depoimento de Jair Bolsonaro e de Rodrigo Garcia, estavam integrantes do PP, Ciro Nogueira, também delegado Olim, eleito deputado estadual aqui por São Paulo, e o Guilherme Mussi, que é o presidente do diretório estadual. Como o PP está se organizando? Como estão ocorrendo essas costuras no âmbito estadual? O partido já tem também uma estratégia definida para apoiar a reeleição de Jair Bolsonaro? Como funciona essa organização? A recomendação de apoiar o presidente Jair Bolsonaro já foi dada em primeiro turno a todos os diretórios e agora repetida em segundo turno. O apoio em São Paulo, importante, o presidente Ciro Nogueira foi até lá para poder fazer essa costura. Mas, de um modo geral, nós temos o nosso partido praticamente alinhado com o presidente Bolsonaro, e o Paraná, com 4 deputados federais, 5 deputados estaduais, que elegemos agora, está muito bem. Temos 87 deputados estaduais e 47 deputados federais eleitos, além dos governadores de Roraima e o governador do Acre. Então, 3 senadores também. O partido está muito bem. É um bom partido e muito firme, muito sólido e unido nas suas votações. Agora, deputado, ontem nós falamos aqui no Jornal Jovem Pan que o senhor havia dito que tem a intenção de apresentar na Câmara dos Deputados um projeto de lei falando sobre aquela polêmica envolvendo os institutos de pesquisa e os erros que foram registrados ao longo da campanha. O senhor tinha dito que iria apresentar uma proposta para punir institutos que intencionalmente errassem bastante nesses resultados de opinião, nessas pesquisas de opinião. Já foi feita essa apresentação, protocolado essa proposta ou esse projeto de lei? Em que pé que está essa discussão?
O projeto está pronto, à apreciação do presidente Arthur Lira e dos líderes de partidos. Amanhã eu acredito que poderei apresentá-lo, porque obviamente eu quero um texto que seja um texto que tenha apoiamento para poder ser aprovado. Basicamente, o que diz o texto é que pesquisas divulgadas nos últimos 15 dias das eleições estão sujeitas a esta conferência com o resultado da urna, e se a diferença for maior do que a margem de erro declarada na pesquisa, é considerado crime e o estatístico responsável, o responsável do Instituto de Pesquisas e o responsável da instituição contratante da pesquisa serão processados criminalmente com pena de 4 a 10 anos. Nós não podemos mais permitir que essa influência aconteça no eleitorado, porque muita gente muda de voto para não perder o voto, lamentavelmente, uma cultura brasileira. Isso passa dos 3% dos eleitores e, muitas vezes, as pessoas mudam e acabam mudando o resultado da eleição. Além de que, isso é uma grande arma de especulação econômica, né? Vocês viram, acabou o primeiro turno, bolsa subiu, dólar caiu, e quem já sabia que ia ter segundo turno, né, e manipulou a pesquisa para orientar a população de que não, esse pode ter ganho muito dinheiro com o resultado da especulação financeira que ocorre por conta do resultado eleitoral. Então, isso é um grande negócio que precisa ser desmontado no Brasil. Chega da gente estar sujeito a esses institutos errarem e continuarem dando desculpas de que não captou. Se não captou, se não sabe se vai ser o resultado, não publique. Porque essa informação não é útil para a população. Estão querendo cercear a liberdade de expressão. Que liberdade de expressão? Informação errada? Fake news? Por isso, Alexandre de Moraes precisa olhar para essas fake news que aconteceram na véspera da eleição. Deputado federal reeleito e também o líder do governo na Câmara Federal, Ricardo Barros, o nosso entrevistado aqui no Jornal Jovem Pan. Agora, deputado, vamos seguir com as perguntas dos nossos comentaristas. Rodrigo Constantino, por favor, sua questão. Boa noite, deputado Ricardo. A onda bolsonarista ou conservadora, né, que tomou o Congresso foi muito expressiva e assustou até alguns jornalistas que vivem mais numa bolha progressista e não conhecem o Brasil de verdade. Só que isso não se refletiu em âmbito da presidência. O Lula teve 6 milhões, grosso modo, a mais do que o presidente Bolsonaro. A que o senhor atribui isso e como reverter para o segundo turno? Quem está votando contra o governo são os insatisfeitos. É a base da pirâmide, as pessoas de menor instrução e menor renda. Por quê? Porque para eles, de fato, está difícil a vida. O supermercado está caro, o combustível está caro, o remédio está caro, não está cabendo no bolso deles. A carne já caiu muito, o leite já caiu muito, né? A deflação está aí de 0,37 esse mês, teremos mais meses de deflação, mas ainda o bolso está apertado. Quem está insatisfeito, vota contra, vota para mudar. Quem está satisfeito, vota para ficar. Então, do que nós estamos tratando? Nós estamos tratando de como dialogar com esse grupo de pessoas que está com dificuldades financeiras, mostrar que o Brasil tem maior crescimento econômico que os Estados Unidos e Europa, menor índice de inflação que os Estados Unidos e Europa, menor taxa de desemprego dos últimos anos, deflação. Então, o Brasil está no caminho certo para corrigir os efeitos da pandemia, que não é culpa do governo, nem da guerra da Ucrânia e da Rússia, mas este governo pegou crises e está as administrando melhor do que outros países. E o que acontece se mudar? Então as pessoas precisam pensar, estou insatisfeito, quero mudar, mas pode mudar para pior. Olha a Argentina, que era a Suíça da América Latina, já produziu mais grãos que o Brasil e está lá agora, o povo passando fome, com inflação de 100%. E o que acontece na Argentina? A terra está lá, o povo está lá, o sol está lá. Por que não produz mais? Porque mudou o governo. Então as pessoas precisam refletir sobre isso. O diálogo é com essas pessoas. O presidente Bolsonaro não tem um adversário. Ele tem um problema econômico para ser resolvido e que não vai se resolver nas próximas 4 semanas. Então é preciso dialogar com essas pessoas humildes e mostrar para elas o risco que eles só poderão correr
de mudar um governo que está acertando muito na sua recuperação econômica pós-pandemia. Miguel Daúde. Deputado, boa noite. Eu quero voltar à questão das pesquisas. Ontem, nós aqui no jornal conversamos com um especialista lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e ele disse que, uma vez que a pesquisa é registrada no tribunal, ela pode ser investigada. Quer dizer, não tem problema nenhum se pedir uma investigação para saber se essa pesquisa teve incidência ou não de fraude. O outro questionamento, quando o senhor coloca do mercado financeiro, não é o caso também de pedir para o Conselho, para a CVM investigar essa oscilação e saber se há alguém que se beneficiou dessa volatilidade, que já sabia desse movimento, como o senhor colocou? Não seria o caso, nesse momento, de pedir isso? Veja bem, em 2012, a então deputada Cida Borghetti, que foi governadora do Paraná, ela apresentou esse projeto para proibir pesquisas nos 15 dias que antecedem a eleição. Depois, vários outros apresentaram, estão todos apensados a esse, mas não anda. Eu, em 2015, coletei as 170 assinaturas por uma CPI das pesquisas. Protocolei, não caminhou, não se instalou. Esse é um negócio muito grande, de muitos interesses. E a gente fica sujeito toda vez a essa barbaridade que é a indução do eleitor a erro por uma pesquisa divulgada equivocadamente. Então, o que nós temos que cuidar é para que hajam, sim, investigações, e especialmente das pessoas ligadas ao Instituto de Pesquisa e ao veículo que divulga a pesquisa, que contratou, porque um dos itens que está no meu projeto de lei é que quem quiser divulgar pesquisa deverá divulgar de todos os institutos que registraram no mesmo dia e na véspera, para não ficar o monopólio de um resultado batendo na cabeça do povo. Então, tem muitos mecanismos de controlar as pesquisas e nós vamos discutir isso no Parlamento. Amanhã eu vou falar com o presidente Arthur Lira sobre o texto e se ele concorda e os líderes de nós avançarmos nessa votação. Deputado federal reeleito e líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, gostaria de agradecê-lo por ter conversado conosco a respeito dos resultados das eleições no primeiro turno e as expectativas para a votação em segundo turno. Boa noite. Obrigado a vocês. Estou sempre à disposição para o diálogo e para a visão do novo momento do Brasil. Muito importante a decisão que vamos tomar no dia 30 de outubro, né? E isto tem que ser tratado com a maior seriedade possível. Obrigado. Boa noite, deputado. Seguimos com mais notícia e informação.